Uma manhã tremenda, uma tarde também muito boa, e declaramos que uma noite melhor ainda. Você diz amém comigo? Eu sou feliz por esse tempo. Eu estou feliz por esse tempo. E já recebi muito de Deus nessa noite, através do louvor e adoração, através da palavra também ministrada pelo pastor Irã. E me fez lembrar quando ele falou de tudo. Isso é muito importante, porque eu vejo ali Deus nos abençoando. E me lembrou até de algo que a gente recebeu por esses dias. E eu falei, opa, é de tudo, né? É de tudo. E às vezes eu dizimo já na totalidade, junto ali ao Amaral. Falo, Amaral, já tira o dízimo do meu trabalho, né? Do exército, e tira o dízimo também da prebenda que eu tenho, já tira todo o dízimo. E eu tenho esse costume de sempre fazer isso. Mas, por incrível que pareça, chegou um montante e eu não tinha feito. E quando ele falou de tudo, eu falei assim, opa, é Deus abençoando, é Deus nos lembrando, é Deus falando, olha, como eu sou bom, não mudo, eu cuido de você, eu te amo, então, né, sejamos fiéis. Eu já me senti ali muito abençoado e muito cuidado por Deus, e ele vai testificar que exatamente lembrou por conta disso. Isso é muito lindo. Todos encontraram aí Josué, capítulo de número 1? Amém. Que bênção, né? Bebê é assim. O bebê é assim. E eu fico feliz, né? Interessante que hoje o pastor Irã declarou de manhã de estar feliz por algo que para uns seria pouco comum falar que estaria feliz. E até isso também marcou meu coração. Eu falei, caramba, que lindo essas palavras dele. Ele falou, pastor, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui, o pessoal estava varrendo aqui de manhã, aí tinha muita poeira, né? E aí juntou aquele monte. Ele falou, olha que alegria aquilo ali. Aí eu fiquei quieto. Aí ele falou, lá na igreja não tinha mais isso. Porque se tem aquilo ali é sinal de que as pessoas estão vindo. Que a igreja, o povo está chegando. E aí tem que limpar, tem que arrumar novamente para um novo culto, para um novo. E ele falou, e lá onde eu estava já não tinha mais, estava vivendo um tempo que não tinha mais. Porque o povo tinha se ausentado. E eu falei, que lindo, né? Amém? Quantos entenderam isso? E aí isso vai mexer até com você, porque às vezes você pode olhar e falar, caramba, tudo sujo, quer mais uma vez. É porque tem um filho correndo, é porque tem um filho que corre, que derruba, que faz, acontece, é porque tem um povo que chega dos vários lugares, amém? E a gente vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Então, a gente pode receber de Deus sempre, das várias maneiras, e às vezes até em coisas incomuns a nós, coisas que muita gente, sem o entendimento, diria, caramba, que situação, mas quando a gente está ligado no Senhor, até nas pequenas coisas, a gente glorifica o nome do Senhor. E nessa noite, que você já entendendo essa palavra, já esteja recebendo de Deus aí. Algo que eu liberei essa semana, sobre esse Deus que realmente não muda, um Deus que não muda, e eu falei isso já para algumas pessoas. Eu lembro que liberei para um homem, e ele deu glória a Deus por essa palavra. Eu liberei por telefone, estava conversando com ele. Ele está numa peleja linda, e eu creio que ele vai glorificar o nome do Senhor junto com a sua família. E eu falei para ele, olha, imagine que a gente, olhe para a gente, será que todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos, será que Deus estaria feliz com isso? Aí ele foi sábio, ele respondeu assim, não, Deus não estaria feliz. Eu falei, e mesmo assim, Ele nos ama. Quantos entenderam aí? E mesmo assim, aí entra
nessa visão de um Deus que não muda, de um Deus imutável. Você pode dar glória a Deus? De um Deus que ama. E eu falei, então faça a mesma coisa. Ame, ame e ame. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, eu te amo. E isso foi tremendo, porque foi algo assim do coração de Deus. Eu senti que foi algo do coração de Deus, do profundo coração de Deus, porque eu olhei para mim e falei, Deus, e mesmo assim o Senhor me amou, e mesmo assim o Senhor me ama, e mesmo assim o Senhor continua me amando. E agradável de repente com uma fala, talvez falando, olha, melhor essa fala, né? De repente, em algo que vivemos, que fazemos, mas sempre nos amando, nunca deixou de nos amar. Então, façamos isso também. Amém? Façamos isso também, né? E nunca entre naquela linha, aí já é um ensinamento, aí eu sempre entro no nível de escola bíblica dominical. Nunca entre naquela linha. Mas o outro que tem que fazer, mas não falei que o outro que tem que fazer, falei que você que tem que fazer. Então está falando para todos, porque senão a gente sempre fala, o outro, e aí eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. E aí eu fiquei imaginando, isso é uma outra palavra que Deus me deu, de que a igreja ela pode ficar muito pequenininha, ou a igreja pode crescer muito, na dimensão do seu amor, na dimensão de que ela vai perdoando, que ela vai liberando, e essa igreja ela vai crescendo. A igreja vai crescendo, o nome do Senhor vai sendo glorificado, o povo vai chegando, as portas vão abrindo, e eu creio que logo o lugar é muito pequeno para receber o povo lindo do Senhor nesse lugar. Mas da mesma maneira, se falta perdão, se eu penso que é só para mim, se eu olho e de repente eu digo, olha lá o pastor está pregando, não está vivendo, aí de novo eu estou esquecendo que sou eu. Eu tenho que pregar, eu tenho que viver. Aliás, eu tenho que viver antes de pregar. Amém ou não amém? Mas você entra no erro quando você olha para mim, lá, não recebi uma visita. Por exemplo, vamos supor que alguém falou assim. Aí a pergunta para você, quantas palavras sobre isso nós tivemos? Talvez, no momento que eu não estava lá na sua casa, eu estava em outros 3, 4 lugares. Ou talvez eu estivesse precisando de uma visita. Eu estivesse precisando de um abraço. Entende por que você tem que fazer? Sim ou não? Sim ou não? Quantos estão verdadeiramente entendendo isso? Porque senão a igreja vai mirrando, porque é só, me dá, eu quero, então eu penso que cresce, mas quando eu quero tudo para mim, e o outro que não me dá, o outro que não faz, o outro que eu não faço nada, e eu continuo pequeno, a igreja fica mirrada. Mas quando eu entendo que tem uma palavra poderosa sobre a minha vida, e eu começo a viver segundo essa palavra, as coisas começam a acontecer de uma maneira milagrosa, não só para você, porque de cara a sua fala vai diminuir, a sua fala de repente de ira ou de dedo vai acabar, e você vai ser alguém diferente. E eu sempre falei, você não quer dar trabalho? Trabalha, né? Como é que é isso? Me envolvo, boto a minha vida. E a gente vai falar de alguém que fez muito bem isso, já está aqui registrado em Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, interessante que o Senhor me deu em sonho essa palavra, e eu só fui botar aquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração, é claro, eu fui estudar, fui buscar, mas o Senhor me deu esse sonho, e eu falei, caramba Senhor, sonhei com a palavra, ministrando a palavra, e tremendo, e diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Interessante que a palavra também tem a ver com a palavra que foi ministrada de manhã a pastora Rose e a igreja, que falou sobre decisão. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e estava me provando, eu estava sendo provado de novo na palavra. Falei, meu Deus, como eu sou provado na palavra.
E Senhor, eu creio que o Senhor está falando comigo, mas eu creio que essa palavra, Deus fala com a gente, Deus prova a gente, e corta a gente primeiro, fala com a gente, mas Ele faz isso com a gente para a gente ministrar aos outros, para a gente vencer nisso que Ele está dando e a gente ministrar aos outros. E interessante que dentro dessa decisão, a palavra que o Senhor traz para mim, que é devido, o que eu tenho que fazer diante de uma palavra dessa, diante de um acontecimento desse. Aí o Senhor falou ao meu coração assim, que eu tenho duas decisões a tomar: continuar ou parar, avançar ou parar diante de um grande golpe, diante de uma grande dificuldade, diante de uma... E eu falei, meu Deus! E é interessante que já no final, e aí eu vou parar, a palavra vai ser exatamente aqui, deixa eu só ver aqui no versículo de... Calma aí, deixa eu só me encontrar, perdão. Sim, é o 10 sim, é porque tem todo um contexto, mas o Senhor trouxe a palavra para mim no versículo 10, diz que, depois de Josué receber toda a palavra de Deus, diz assim, então Josué deu ordem aos príncipes do povo dizendo, então aqui você já vai entender o que Josué escolheu. Josué, ele escolheu, tomou uma decisão de continuar. E aqui ele já vai se levantar, e ele já vai dar ordem aos príncipes, e ele já vai, querido, impor as mãos aqui, declarar para ir para lá, para fazer, para acontecer. Ele decide continuar. E aí, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer prodígios, através desse ministério, chamado Josué, um ministério lindo, um servo de Moisés aqui na terra, só que agora Moisés passou, e Deus está pedindo para ele se ligar direto com ele. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia? Porque Moisés, servo do Senhor, o Senhor falava diretamente com ele, e o Senhor, através de Moisés, falava com Josué, donde? Josué, servo de Moisés, ou seja, ele esteve sempre junto. Vamos voltar, você já sabe que ele decide continuar, e ele podia sim parar, porque morre alguém querido, servo do Senhor, alguém que falava e as coisas aconteciam, apesar de toda a dificuldade dele, mas Deus era com ele. Então eu quero declarar isso para você também. Eu quero declarar que o Deus Todo-Poderoso é com você, o Deus Todo-Poderoso é com essa igreja. Vem vento e vai embora vento, abre terra e fecha terra, e o povo de Deus continua de pé, porque está edificado na rocha. Querido, vem notícias que muitas das vezes são estrondosas, que parece que vai acabar com a gente, que vai destruir a gente. E diante disso, o que fazer? Continuar? Se vitimar? Eu tinha um grande líder, agora o grande líder é você. Eu tinha isso, agora não tem, mas Deus já está fazendo algo, já está providenciando algo. Tomei uma pancada, Deus já está segurando você no colo, está cuidando de você, está guardando você. Receba essa palavra vindo do coração de Deus, e eu declaro para você: não desista, não pare, porque tudo nessa vida vai passar. Então, primeiro ensinamento: alguém morre, mas Deus levanta outro, como que dizendo, vai passar, eu vou usar alguém para continuar conduzindo o meu povo. Eu tenho um Jordão para atravessar, porque eu tenho uma vitória muito grande para dar ao meu povo. E eu escolhi você. Declara para o seu irmão: Deus escolheu você, no mínimo para levar a sua família a atravessar o Jordão, no mínimo para levar a sua família a uma conquista tremenda, no mínimo a levar, querido, a sua família ao lugar que Ele quer que você leve. Ele escolheu você. Então tudo passa, pessoas também passam. Agora você precisa saber quando é Deus que está falando, para não confundir, porque às vezes Satanás ele se apresenta também, e a gente sabe que é exatamente assim. Então a gente não pode ser confundido. E como é que você consegue enxergar essas coisas? Quando você vê que a sua rota de vida é uma rota que você está escapando do Senhor, que você está escapando da casa dele, que você está escapando do lugar que ele sempre quis que você estivesse, que você está escapando, que você parece que está saindo da cobertura, igual eu sempre falo aqui.
Um pai cobra um filho para ir para o colégio. No coração, o pai está tranquilo, meu filho está no colégio, eu estou em paz. Quando der meio-dia, ele vai voltar, vamos dar um exemplo, ele vai voltar meio-dia, ele vai vir para a minha casa. De lá para cá, alguns pais vão buscar, outros, o filho vai chegar e para ele está tudo tranquilo. A cobertura está onde? Para que ele vá para o colégio. E vamos supor que ele saia do colégio naquele dia, não vá para o colégio, o pai nem sabe. Para o pai, ele está onde? No colégio. Amém? Então, aonde a igreja de Deus tem que estar? Qual o sinal? O sinal, querido, que muitas das vezes pode mostrar que você verdadeiramente começa, Deus não está falando, você identifica que Deus não está falando quando os seus passos estão indo aonde Deus não quer que você esteja. Quantos entenderam então agora? Querido, é muito claro. Já viu, às vezes pessoas só enxergam isso quando a casa cai. Pessoas só enxergam isso, coisa linda, é quando às vezes a casa até parece que caindo, mas quando passa, porque nós declaramos que tudo nessa vida passa, amém ou não amém? Você vai ver que você estava no mesmo lugar, e você vai declarar assim: ainda bem que eu permaneci, porque a vitória veio sobre esse lugar, e aonde eu estava? Neste lugar. Interessante que isso que o Senhor falou, meu coração também, o pastor Irã estava trazendo de manhã, e eu falei, meu Deus, está testificando, decisão, tomada de decisão, e aí, parar ou continuar, muitas das vezes você é confrontado, e muitas das vezes, parece que vem algo assim, querido, poxa, será que é só remanescente, que tem que ir pessoa e voltar pessoa, e remanescente continuar? Não, eu creio que é vendo um exército de Deus para esse lugar. Eu creio que é vendo um tempo de muitas pessoas chegarem nesse lugar, e eu quero declarar que é a sua família, no nome do Senhor Jesus, agora que você que é um remanescente, permanece, porque você já viveu isso há muitos tempos, e você sabe que tudo passa, e ainda que esteja difícil, eu declaro, vai passar no poder e autoridade do nome de Jesus. Recebe essa palavra vindo do coração de Deus, sabe por quê? Porque assim como Deus falou com Josué, está falando com a igreja hoje. Então, hoje você tem um sinal, Deus está falando com você. É hora de voltar para casa, é hora de permanecer na casa, é hora de estar só onde Deus quer que você esteja, nunca fora desse lugar. Ei, desperta! No nome do Senhor Jesus. Deus me deu essa palavra, me deu em sonho essa palavra, então você precisa saber quando é Deus que está falando, e Deus verdadeiramente está falando. Que o Senhor falou a ele, então, como eu já falei para você, ele era um servo de quem? Moisés, servo do? E Josué, servo de Moisés. Vai declarar que todo mundo precisa de alguém do seu lado, todo mundo precisa de um escudeiro fiel, todo homem precisa de uma mulher sábia, uma mulher idônea, uma mulher que edifica o seu lar, amém ou não amém? Toda mulher precisa de um homem que ela possa botar a cabeça no ombro dele, e às vezes chorar, ou às vezes falar, olha, estou precisando de um carinho, estou precisando de um cuidado, e saber que ali tem homem de verdade, tem cabeça ali, tem gente ali, querido, a gente não pode estar sozinho, amém? No nome de Jesus. Então aqui tem alguns ensinamentos nesse primeiro versículo já. Primeiro, que tudo passa, pessoas passam. Segundo, você precisa saber quando Deus que estava falando. E outra, quando diz que ele era servo de Moisés. Primeiro ensinamento aqui, ele reconhecia a autoridade de Moisés. Ele reconhecia que Deus falava através do ministério de Moisés. Já pensou, eu estar na casa do meu pai e eu não reconhecer meu pai como pai? Para mim, meu pai é aquele que está lá fora. A casa já caiu e eu só não sabia disso. Parece que eu estou cego. Já pensou, eu estar na minha igreja, eu não reconhecer a autoridade? Pastor Irã falou sobre isso também aqui. Não é que eu queira, não, porque a autoridade, como ele mesmo disse, é do Senhor. Olha como é que as coisas estão em linha. A gente não conversamos, pastor, sobre esses assuntos? Não, a autoridade é do Senhor. Então, quando você perde a bênção,
quando você olha muitas das vezes para fora, ouve todo mundo e você deixa de reconhecer. Então, a primeira coisa para fazer com que a obra de Deus continue, que Deus faça passar o povo dele todo pelo Jordão, porque Deus não constituiu o povo dele para ser escravo de Faraó, nem escravo do Egito, nem continuar na mesma. Deus levantou o povo dele para atravessar o Jordão e ser livre. Deus levanta homens para fazer você atravessar o Jordão. Deus está levantando essa igreja, querido, imaculada, pura, santa, gloriosa, uma igreja limpa, uma igreja à imagem e semelhança dele, uma igreja em que o Espírito Santo cuida dela e diz para ela: olha o caminho que você anda. Aí eu declaro nessa noite para você: anda no meu caminho e ser perfeito, assim diz o Senhor. Tome decisões que vão impactar a tua vida. Tome decisões que vão mudar a sua história. Mas não é mudar a sua história do homem, não. A história de um Deus todo-poderoso na tua vida. E nessa decisão, você vai ver que vai ter uma direção de Deus. Vai ter uma fala de Deus. Vai ter uma vitória de Deus. Então, primeiro você precisa reconhecer. Ele estava com o líder. Está com o líder é estar com o Senhor. Ser um, seja com mãe, seja com pai, seja com o irmão mais velho, seja com uma chefia, seja, Deus ama a autoridade, porque a autoridade é dele. Diga, a autoridade é dele, e ele dá a quem ele quiser dar. Não é verdade? A autoridade, Deus ama. Então reconhecer a autoridade, reconhecer o líder, é estar com o Senhor. Quantos querem estar com o Senhor? Aí, querido, sabe o que vai acontecer? Porque quando está na contramão, dá choque, a coisa fica travando, anda muito pouco, fica pesado para todo mundo. Ouvi uma palavra de Josué, talvez ouvindo de Moisés, aí tá, mas agora é Josué. Não, querido, se a gente descer nesse momento e conseguir seguir, você vai estar honrando o Senhor. É como se o Senhor estivesse falando: agora você está comigo, agora você tem de mim, agora você tem uma semeadura minha. Porque a outra semeadura, tudo que tenta romper, tudo que tentar romper uma liderança, tudo que tentar desestabelecer uma liderança, seja de família, seja um casamento, seja uma igreja, tudo que tenta romper com isso tudo, não vem de Deus. Agora, quando estar junto, quando luta para estar junto, mesmo no momento difícil, mesmo quando acabou, ele não está mais. O Senhor está falando: agora sou eu e você. Agora você sempre esteve com ele, logo então você esteve sempre comigo. E porque você nunca dividiu a casa, agora assim como fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Quantos entendem a importância? Por que é tão difícil às vezes ser um junto? Meu Deus, quando é bebê, fácil, chora, está no colo, dá de mamar, faz, acontece. Quando cresce, cria uma birra, sai chateado, vai embora. Era hora de prosperar, era hora de crescer, era hora de multiplicar, era hora, querido, da família toda está adorando ao Senhor, está glorificando o nome do Senhor, está todo mundo da presença do Senhor. Aí é a hora que o povo tem entendimento que está um para lá e outro para cá. Não, Deus está chamando a gente para estar como o povo dele juntos, amém? Ainda que a obra, os ministérios sejam diferentes, mas o povo de Deus precisa ser um. Diz para o seu irmão: a começar da sua família. Agora diga você assim: a começar da minha família. Ei, promete lutar pela tua família. Lute pela sua família. É vontade de Deus que você lute pela sua família. É vontade de Deus que você lute pela igreja dele, que ele colocou aqui para você servir a ele. É vontade de Deus que você lute, querido, nas causas que você está, no lugar que você está. Se todo mundo vir contrário àquele lugar que você trabalha, você vai na contramão de todo mundo que é o contrário, para ser um com aquela autoridade que Deus colocou naquele lugar. É por isso que muita gente se levanta. Por quê? Porque a porta é larga. Aí parece que é mais fácil se levantar para ir contra. Aí porta estreita, é uma porta onde a gente não, eu vou continuar, eu vou permanecer. E é por isso, querido, que tem uma igreja que permanece. A igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Aleluia. Então, estava com o líder. Está dizendo que estava com o Senhor.
Estar com o líder é como que se declarasse: você é um escolhido do Senhor. Tanto que agora quem vai assumir? Josué. Estar com o líder é ser um escolhido pelo Senhor. Estar com o líder é obedecer ao Senhor. Estar com o líder é ser abençoado pelo Senhor. Estar com o líder é ter direção de Deus, é ter propósito de Deus. Quantos entendem a importância de permanecer como família? Quantos entendem a importância de lutar pela sua família? Quantos entendem a importância de lutar pela sua igreja? Ei, tem um selo, você tem um selo sobre a tua vida, o Espírito Santo, ele marca a tua vida que você é do Senhor. Então não deixa, não saia disso, não pense, quero viver a minha vida. Diz que aquele que quer viver a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por causa do Cristo, por causa do Senhor, ganhá-la-á. Você pode dar glória a Deus? Então se você está aqui, e você tem dado a sua vida ao Senhor, logo então você já ganhou a sua vida. Mas é porta estreita, é porta estreita. E aí ele vai declarar, de novo, né? No 2, cadê? Moisés, meu servo, é morto. Aí da onde vem o capítulo 7 de Eclesiastes, versículo de número 14, que diz que nos momentos bons, nos momentos de prosperidade, se alegre muito, mas em vindo os dias maus, em vindo dias ruins, reflita. E tem muita gente que às vezes envia num momento difícil, em vez de ser levado a uma grande reflexão, uma grande sabedoria, o porquê daquele acontecimento, buscar no Senhor, refletir, descansar, não, chuta-se o balde, não, a palavra vai nos ensinar exatamente o caminho a seguir. Quantas vitórias Deus tem dado, quer ver um momento para a gente estar alegre aqui, exatamente estar aqui na presença dEle. Olha que momento bom, olha que dia bom, que dia maravilhoso na presença do Senhor. Pois então eu digo para vocês, independente de como esteja a vida de vocês lá fora, independente a labuta que você está lá fora, independente o Jordão que você tem que atravessar para encarar um gigante lá do outro lado, porque Deus tem vitória para você, e se tem vitória para você, Ele vai levar você a atravessar Jordão, amém ou não amém? Independente dessas coisas, aonde você estiver, você glorifica o nome do Senhor e exalta o nome dEle. Você pode dizer aleluia, você pode dar glória a Deus, oh Deus. Então, independente disso, se alegre. Mas eu tenho uma luta, deixa eu lá fora até os pés do Senhor. Sabe o que eu creio? Que Deus já enviou anjos naquele lugar para te dar vitória naquele lugar. Ele falou, olha, meu filho cheio de labuta, mas ele veio me buscar, já estou preparando um caminho de vitória para ele lá. Agora se eu venho para esse lugar, e eu fico, mas parece que nada aconteceu. Ei querido, Neemias não só orou, foram 4 meses, o que aconteceu nesses 4 meses? Ele orou, mas Deus deu também nesses 4 meses um planejamento tremendo para Neemias. Neemias tinha planejamento, Neemias na vida de oração, Deus deu planejamento, e quando ele foi, ele fez cumprir, porque ele orou, e Deus deu planos para Neemias, amém ou não amém? Então, nesses tempos bons, se alegre, mas em vindo momentos difíceis, reflita, está vivendo, reflita. Agora a coisa linda que vai acontecer nesse versículo de número 2, que ele vai declarar assim, Moisés, meu servo é morto, levanta-te. Sabe o que ele está declarando aqui para ele? Que chegou a hora de Josué. Quantos podem crer que chegou a sua hora? E a gente pode falar assim, chegou a minha hora de quê? Chegou a tua hora não só de atravessar o Jordão, mas de levar um povo a atravessar o Jordão. Chegou não só a sua hora de deixar de ser escravo de tantas coisas que às vezes o homem é escravo, mas de libertar toda a tua família da escravidão. Chegou a sua hora não só de vencer isso ou aquilo, mas de levar a sua família a vencer todos esses desafios. Olha, querido, Deus vai usar você.
Chegou a sua hora, Deus vai usar você. Chegou a sua hora. Vai continuar? Por isso que ele está falando, chegou a sua hora. Ah, mas morreu. Ah, mas passou. Ah, mas estou vivendo uma grande perda. Querido, eu decidi continuar. Eu decidi continuar. Ainda que às vezes a desistência bate a porta. Eu vim me apresentar a você. Quem é você? Qual o seu nome? Eu me chamo Desistência. E vim me apresentar, quero entrar na tua vida. Eu saio fora, não tenho nada contigo. Eu falo, mas eu tenho contigo. Eu luto todos os dias para que você desista. Eu lanço setas todos os dias para que você fique pelo caminho. Eu saio fora, porque eu quero é permanecer. Eu tenho os meus filhos têm chamado. Tem uma igreja que o Senhor me levou para estender as mãos, para abençoar. Ah, querido, sai de mim no nome de Jesus. Ei, preste atenção. Quando a desistência bater na sua porta e declarar desiste. Talvez ela até tenha razão em algumas questões. Ai, você está durando muito tempo. Você declare, meu Deus é maior. Se Ele me trouxe até aqui, não vai ser para ficar pelo caminho. Seja o acontecimento que tiver tido na minha vida, seja a morte de um ente querido, como eu tive, como outros teve, seja um desafio grande, sejam percas. Eu mesmo já falei do pastor Irã. Se tinha alguém que poderia ter pensado em desistir, poderia ser o pastor Irã, mas ele nunca desistiu. Eu creio que Deus trouxe ele para esse lugar, para restaurar a vida dele, restaurar a família dele, porque Deus ama o pastor Irã, renovar a igreja, glorificar o nome dele aqui nesse lugar, através do ministério do pastor Irã, pastora Rose, amém ou não amém? Foi Deus que trouxe ele aqui, Deus trouxe ele aqui, louvado seja o nome do Senhor. Vai continuar? Deus vai usar você. Deus vai usar você. Preste atenção, vai continuar? Deus vai usar você. Vai parar? Deus vai usar outro. Vai continuar? Deus vai te fazer atravessar, porque Ele vai te dar novas posses. Ó, tem um Jordão para atravessar. Eu tenho uma terra prometida. Eu tenho posses para você. Sabe qual a coisa mais linda? Que Satanás também, ele vai oferecer coisas para você. Ele vai oferecer coisas para você. Mas Deus sempre tem algo melhor. É por isso que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque o que Deus tem sempre é muito melhor. Amém? Amém? Vai continuar? Deus tem promessas. Versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a quem? A Moisés. Então, vai continuar? Deus tem promessas para você. Tem promessas que outros não viveram. Quantas pessoas não viveram as promessas? Quantas pessoas não viveram promessas? Tem pessoas que não viveram promessas, que passaram. Mas você vai viver essas promessas, porque você permanece. Amém ou não amém? Então, as promessas que muitos não viveram, você vai viver no nome de Jesus. Agora, tem mandamentos que outros não viveram, porque mandamento é algo que está no coração de Deus. Nesses mandamentos, Deus sempre, nesses mandamentos, nessas coisas que eu tenho que me posicionar, de que eu tenho que fazer, de que eu tenho que seguir em linha, porque é um mandamento, eu não posso abrir mão desse mandamento. Se eu fizer cumprir esses mandamentos, Deus tem promessas em cima de cada mandamento, em cima de tudo que Ele pede a gente para fazer. Amém ou não amém? E tem muita gente que não viveu as promessas, porque não seguiu o quê? Os mandamentos. Então, mandamentos que os outros não viveram, porque não conseguiram cumprir, não conseguiram prosseguir, não conseguiram continuar. Você vai viver. Então somente seja forte e corajoso. Libera para o seu irmão. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que se passa na sua mente, mas seja forte e corajoso. Um caminho muito ruim é se você entrar numa contramão de Deus, de falar contra o próprio Deus. Se prostra, se humilha, rasga o seu coração, grita, eu não sei o que você pode fazer, mas vai fazer alguma coisa urgente. Agora, se é pessoal, se é com alguém, se é com o entendimento dessa ou daquela pessoa, ei, no nome de Jesus, vence isso, passa por isso, amém ou não amém? Vence isso, passa por isso, porque Deus é Deus, seja forte e seja corajoso, vai passar, porque tudo na vida passa, amém? Oh Deus, versículo de número 4,
diz assim: desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. E eu falo assim: caramba, Senhor, às vezes a desistência bate, mas o que tu tem para viver é muito grande. E Deus aqui está falando para uma liderança e líderes. Deus está falando para um líder, um grande líder, porque no meio para esse grande líder tem vários líderes. Então Deus está falando com o líder, por quê? Porque tem muitos líderes para escutar. Então, se Deus falou comigo, creio que escolhido dele, é porque tem vários escolhidos dele aqui também. Ele fala comigo para falar com você, declarando: ei, se a desistência bater na sua casa, na sua vida, se você for tomado por isso, saiba que o que Deus tem para você é coisa grande, é coisa muito maior. Se você cumprir, é maior do que você imagina o que você vai viver. Ele está falando aqui de coisa muito grande, e você pode falar assim: Senhor, mas eu já não, estou no meu limite. Aí Deus está falando para você: eu estou cuidando de você, nunca deixei de cuidar de você. Você está se esquecendo disso? Como eu tenho te amado, como eu tenho cuidado de você, como eu tenho cuidado da sua família, como eu tenho, mesmo nos momentos de vento, te dado vitória, não tenho feito isso por você? Você se esqueceu disso? Só o que eu tenho para você é maior. Levanta, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Quantos recebem no nome de Jesus? Aí Jesus falou assim: ah, meu Deus, ah, meu Deus. Eu falei: eu vou pregar porque o Senhor está falando comigo, e eu vou pregar porque eu creio também que tem gente precisando ouvir essa palavra, porque tem gente querendo ficar pelo caminho em muitas coisas, não só por isso ou aquilo que a gente sabe, porque o pastor acaba sabendo de muitas coisas, mas não é pelo que eu muito sei, é por aquilo que eu não sei, e o Senhor sabe a respeito de você, que Ele manda eu ministrar essa palavra hoje para você. Você pode dar glória a Deus e dizer: obrigado, Senhor. Ah, Deus, aleluia, aleluia. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É como se Deus falasse assim: enquanto você viver, eu vou ser com você. Você vai vencer. Enquanto você viver, a sua história vai continuar como mais que vencedor. Talvez um ou outro diga assim: agora acabei com ele, agora acabei com ela. Sê tu fiel até o fim, porque o que Deus tem é uma coroa de glória para você. Enquanto você viver, vai enfrentar desafios sim, mas você vai vencer, porque o Senhor estará com você, não vai te deixar e não vai te desamparar. Aleluia. Eu, o Senhor, não te abandonarei. Versículo de número 6. Então somente seja forte e corajoso. Recebe essa palavra: sejam fortes e corajosos. Você é maior em Deus do que o que está acontecendo muitas das vezes contigo. Você é maior em Deus do que aquilo que bate lá na sua porta para falar para você, para recuar. Você é maior em Deus do que tudo que se apresenta para trazer ofertas para você. Você é maior em Deus do que tudo isso. Você pode dar glória a Deus e dizer aleluia. Então, no nome de Jesus, seja forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Mas seja um forte e corajoso. Sabe o que ele está falando? Tenho promessa para você, promessa de salvação. Os filhos, às vezes a gente quer uma ou outra coisa, mas é tão pequeno comparado àquilo que Deus tem para a gente. É tão pequeno comparado àquilo que Deus já chamou a gente. Tem muita gente aqui que já foi chamado por Deus há muito tempo. Pode ser que já esteja titubeando, Deus pode dar novas oportunidades, como sempre faz. Mas você precisa tomar uma decisão de continuar.
continuar. Sejam fortes e corajosos, porque tu farás a um povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então, começa de você e da sua família. Versículo de número 7. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Essa palavra aqui é uma palavra muito forte. E por que é forte? Porque muitas das vezes não é fácil cumprir, né? O que muitas das vezes Jesus está falando através daquele que está ministrando, mas diz a palavra para a gente ouvir e para a gente fazer cumprir. Diz a palavra para a gente ouvir aquilo que está na palavra de Deus, como está sendo ministrado hoje, muitas das vezes confrontado sim, mas para o nosso bem, encorajando a gente para algo maior. Então, não é fácil, querido, muitas das vezes cumprir o que o líder ordena, mas mais difícil ainda se ele tiver morrido, se ele tiver passado. Confere. Para Josué talvez não fosse fácil, tinha momentos dificílimos, mas agora ele está liderando e ele está fazendo cumprir muitas coisas que foram prometidas por Deus através dos lábios daquele homem. E agora Deus está falando para ele andar na mesma linha, porque é a mesma coisa, é atravessar um Jordão, é conquistar uma terra prometida. E aí ele poderia falar assim, pô, mas ele já morreu, mas Deus está trazendo a mesma linha. Talvez muita gente já tenha falado de salvação para você, e Deus está falando para você que Ele continua falando de salvação nesse lugar. Talvez você escute falar que você está precisando de uma limpeza no seu coração, e nessa noite Deus está declarando aqui também que é limpeza no coração. Talvez muita gente já tenha falado até de libertação, e nessa noite Deus está falando para você que é preciso às vezes libertação. Às vezes você está preso em determinadas situações, você está preso em lugares que Deus não queria que você estivesse, e eu creio que as boas mãos do Senhor estão sobre a igreja hoje, para arrancar você dessas coisas, e glorificar o nome dEle. Querido, e você pode dizer, como pode isso? Deus dá em sonhos essas coisas? Dá. Eu espero passar exatamente como me deu para passar. E eu falei assim, meu Deus, tu és um Deus assim maravilhoso, um Deus tremendo. É isso que tu quer falar comigo, quer falar com a igreja, e eu creio que é exatamente isso. Então, não é fácil, né? Mas seja forte e corajoso, não se desvie. A promessa é que você vai ser bem sucedido, né? Não se desvie. Então, tem de bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei. Não te desvie, nem direita, nem esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que você ande. Então, não se desvia, não se desvia. Aleluia. Versículo de número 8. Nunca se esqueçam daquilo que o Senhor tem falado com você. Olha o que está escrito aqui. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que você tem que falar? Aquilo que Deus tem falado com você. Amém ou não amém? Que Deus está falando com você hoje. Continuar é a vontade dEle, por isso que Ele chamou Josué e falou, eu tenho para você isso. O que Deus está falando? Que a palavra dEle para Josué é continuar, mas a gente sabe que a opção de desistir também estava lá. Ele estava padecendo, ele estava passando um momento difícil, mas a palavra de Deus para ele era continuar. A palavra de Deus para a igreja é continuar até ao fim. Continuar até o fim. Continuar até o fim. Diga para o seu irmão, continuar até o fim. Continuar até o fim. Então nunca se esqueça daquilo que o Senhor tem falado com você. Medite sempre para não se esquecer. Ele vai falar, medite sempre para não se esquecer. Por isso que eu preciso meditar. Eu preciso pensar naquilo que foi ministrado, eu preciso refletir naquilo que foi ministrado, eu preciso, querido, estar ligado nisso, para não esquecer, para não ficar em dúvida. Agora de cara, se aquilo que falam lá fora é mais forte do que aquilo que Deus está falando com você, quando é falado aqui, você já fica com dúvida. Agora, se você entende que Deus está falando aqui, logo então você não tem dúvida nenhuma,
E quando não tem dúvida, é muito mais forte. Porque quando você tem certeza, toda dúvida se desfaz. Mas se você continua com as suas incertezas, a dúvida vai dominando. A dúvida vai tomando espaço. E cada dia, sem querer, a gente vai se apartando mais. E aí eu vou lembrar de novo de um homem chamado João. Pastor Irã vai lembrar muito bem desse homem. A dúvida entrou. Não recebia mais a palavra, não meditava mais. E eu mesmo, como um grande amigo, cheguei, desperta! Ah, não, é minha noiva, uma noiva linda, uma menina com ministério. Ele vai e abandona a noiva. Porque era a noiva que estava atrapalhando, segundo ele. Na outra semana não era mais a noiva, mas ele já tinha deixado a noiva. Aí era a faculdade. É a faculdade que está me fazendo ficar assim, a faculdade eu não aguento mais. Você não está vendo que você está entrando numa contramão de dúvida, e quando tem dúvida, querido, você vai morrendo, o Espírito Santo parece que vai se apagando, não queima mais, você está sempre na dúvida, aquilo que fala, você fica cheio de incertezas, você não tem mais certeza de nada. Talvez a melhor opção para você, que muitas das vezes está assim, é desistir, é parar e cuidar da sua vida, e viver a sua vida. E Deus está falando para você, que você tem que viver a vida dEle, porque é a vida dEle que vai te dar a vida eterna. Você pode dar glória a Deus? Pois bem, no outro dia, aí ele já vai falar assim, o número 1 para ser um pastor, no projeto Vida Nova, e a menina que ele namorava também de ministério, né, diríamos assim. Aí agora já é o CTS, já estava fazendo o CTS, que era o curso teológico superior, que todo aquele que poderá ser um pastor tem que passar por esse curso também, não quer dizer que vai ser, né? A gente crê que o Isaías tem um ministério pastoral, o Isaías acabou de concluir, né, Isaías? Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Isaías, que acaba de concluir. Hoje não é curso teológico superior, o nome é SEMP, né? Significa o quê? Nem lembra. É sempre, né? O nome, ele acabou de concluir. Sabe o que ele fez? Olha a dúvida o que faz. Ele deixou o sempre. Você viu como é que ele estava em confusão? Como é que a mente dele estava totalmente nebulosa? Como é que ele não estava vendo mais os caminhos de Deus? Como ele não estava seguindo? Foi vindo dúvida aqui. Aí daqui a pouco, sabe o que era? Era o ministério diaconal. Não, eu não posso ser mais diácono. É ser diácono que está me atrapalhando. No nome de Jesus. Deixou noiva, deixou a faculdade, deixou o seminário, era o número 1, 01 lá, cara inteligentíssimo, só tirava as maiores notas, era ele. Tanto que eu só melhorei depois que comecei a parar com ele para estudar. Eu falei, tem que colocar esse homem para estudar, vou seguir o caminho dele de estudo. Paguei um preço, mas minhas notas fizeram assim. Cara fera. E ele vai ficar pelo caminho, mas não foi falta de aviso. Aí não diga que é por falta de aviso. O Senhor está falando para você nessa noite. Às vezes você só está confuso. Não, eu tenho certeza. Quando você tem certeza do errado, aí, querido, que a casa acabou de cair. Então Deus está falando para você, ei, vem aqui. Eu quero que você continue, mas não é nas tuas certezas, é na minha palavra. Você pode dar glória a Deus? Deus quer que você continue, mas não é nas tuas certezas, nas suas razões, mas na palavra. Aí deixou o ministério diaconal. Aí daqui a pouco eu já sei o que está me atrapalhando de viver. É o que, meu irmão? É a igreja do Senhor, é o Senhor. Eu vou embora. Confusão. Aí agora aquele que era raiz, agora aquele que era o melhor, aquele que era braço direito, aquele que agora acabou a história dele. E daqui a pouco o pastor está em casa na madrugada, toca o telefone, ó, tem um camarada aí que está no altar contigo, que está aí ministrando a palavra, que está aqui, parece mais, não se assuste não, parece mais uma pombagira. Lembra disso, Irã? Mas como assim? Não, quem? Não, mas como? Vem aqui e vê com seus olhos, ainda fazendo chacota do nome do Senhor, né? E eu falei, meu Deus do céu, aonde um homem chega, uma mulher chega, quando deixa as incertezas tomar o coração. Você tem que ter uma certeza nessa noite, que foi Deus que trouxe você aqui para ouvir essa palavra. E a primeira pessoa que você tem que lutar é contra você mesmo. Porque no dia em que você estiver no comando,
você acabou de se perder, mas no dia em que você der o comando ao Espírito Santo de Deus e a palavra dele, você acabou de se achar. Pode dar glória a Deus e pode dizer aleluia. Você pode dar glória a Deus. Josué talvez quisesse viver a vida dele, acabou as batalhas. Não, agora que você vai para a linha de frente. É agora que, querido, presta atenção. Eu fui pastor, a minha vida toda eu fui pastor auxiliar. Tenho 7 anos de pastor presidente, diríamos assim. O pastor Irã tem mais tempo de pastor presidente do que eu. Eu creio que tem bem mais, né, pastor Irã? Voltou muito mais. E ele sabe do que eu vou falar. Você pode trabalhar 10 vezes, 15 vezes mais, 20 vezes mais. Mas ser um pastor presidente, eu vou falar igual o apóstolo falou, é árduo. Ministério pastoral é árduo, mas é um chamado. É glorificar o nome do Senhor, é bem dizer ao nome do Senhor. Eu creio que logo Deus também vai dar um ministério, de novo como pastor presidente, mas sabe o que eu vou declarar agora? Que ele vai viver nesse tempo o melhor tempo da vida dele. Não que eu não esteja vivendo o melhor tempo da minha vida, mas ele tem toda a liberdade, ele ministra não que não ministre com unção, com alegria. Acho que você está me entendendo, porque eu tenho uma cobertura, porque eu sei, sabe aonde eu estou, porque eu reconheço. Eu lembro que eu liguei para ele na quarta-feira, para liberar uma palavra dele, para ele já era quase meia-noite, não atendeu, ele ligou de volta para mim, pastor. Eu falei, poxa, Irã, queria falar contigo isso, pastor. Eu sou pastor, mas eu sou ovelha, sei ser ovelha, fica muito tranquilo, porque... Aí eu falei, meu Deus do céu, é por isso que é alguém grande, de grande ministério, de chamado, de glória para Deus. Amém ou não amém? Esse é o diferencial, aí está o norte de Deus. Aí está o norte de Deus, aí está a bênção de Deus. Então medite sempre, para o quê? Para não se esquecer, para não ficar em dúvida, mas para ter certeza de cumprir, é o que está dizendo a palavra. E sabe o que está dizendo a palavra ainda nesse versículo? Que você vai prosperar e vai ter sucesso em tudo o que fizer. Versículo 9, já terminando. Não te mandei eu? Esforça-te. Tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que Deus está falando com você nessa noite? Não fica espantado não, não fica entrando nessa tua linha não, de que não, continua confiando em mim, diz o Senhor. Continua confiando no Senhor. Você pode ir ficando de pé, a gente ainda tem coisas para acontecer, mas como a gente está terminando essa parte tão importante, vai ficando de pé, e o texto vai dar continuidade. Ouçam a ordem do Senhor, sejam fortes e corajosos, ouçam as ordens do Senhor, não tenha medo. De novo vou repetir, a primeira pessoa a ser vencida é você mesmo. Se você não vencer você mesmo, você vai dar com os burros na água. Acho que é essa a palavra, não sei se está certo. Então não tenha medo, não desanime. O Senhor é contigo. E aí chego de novo aonde praticamente eu comecei. E Josué decidiu continuar. Quantos nessa noite estão aqui, que verdadeiramente querem dizer, Senhor, eis-me aqui. Olha, já tem gente aqui dizendo eis-me aqui. Cadê os outros aqui que querem dizer eis-me aqui? O dizer eis-me aqui nessa noite é como que se eu dissesse assim, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Para aqueles que estão aqui no Senhor, para aqueles que já têm voltado ao Senhor, e para aqueles que precisam voltar para o Senhor está falando para você, e aí? Eu coloquei diante de ti, que eu estou chamando você para avançar comigo na minha palavra. E aí? Vamos mudar esse norte?